Elissa. E eu sou o Rodrigo. Este é o canal Alemanizando e apesar de sermos o Alemanizando, mais uma vez não estamos na Alemanha. Nós estamos em Meteora, um lugar que eu sempre quis conhecer, aqui na Grécia, com essas lindas pedras, essas lindas montanhas. Vamos dar uma olhada, bora lá. A cidade que a gente tá, que é Kalampaka, ela é bem preparada para pessoas que vêm visitar Meteora, né? Tem bastante informação turística, tem até tours, mas a gente decidiu fazer um tour independente mesmo, a gente tá por nós, né? Pra gente caminhar no nosso ritmo, filmar e tudo mais. E tá sendo bem fácil, porque, né, tem um mapa super completo que eles te dão, assim, com todas as trilhas de todos os monastérios, todas as pedras também. E também tem caminhos super bem marcados, aqui estamos, né, marcados com um grafite. E tem a versão difícil e a versão fácil aqui, à minha esquerda. E a gente com certeza vai pegar a versão fácil, porque a gente não é obrigado. Antes de mais nada, você já deve ter notado que eu tô completamente cheia de rinite, então tem que lidar um pouco com essa minha voz muito louca. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que pra chegar aqui foi até bem fácil. A gente pegou um voo de Berlim pra Tessalonique, que é a segunda maior cidade aqui da Grécia, e de lá a gente pegou um ônibus. Esse ônibus ele foi meio pinga-pinga, né, que nem a gente falou esses dias no Twitter, que é aquele ônibus que fica parando em várias cidadezinhas, várias paradas, e a gente teve que trocar de ônibus uma vez. Então foi assim, não é no modo bem fácil de turismo, tem que dar uma olhada, até porque tá tudo em, né, grego as coisas. Depois de uns 45 minutos a gente chegou no primeiro monastério que tem aqui no caminho que a gente está fazendo. A gente já sabia ele está fechado, mas igual a gente veio até aqui bem em cima para apreciar um pouco da vista antes de continuar. Mas vamos olhar rapidinho aqui no mapa para ver como é que funciona todos esses monastérios e essas pedras. A gente começou daqui, na cidade de Kalampaka, e viemos caminhando todo esse caminho aqui até esse primeiro monastério. Então a gente está mais ou menos aqui. Agora a gente vai voltar um pouco e pegar essa estrada até esse segundo monastério, que aqui tem uma vista belíssima da cidade. Como o Rodrigo falou, tudo aqui é bem sinalizado, é fácil de chegar e também dá pra vir de carro, né? A gente que tá vindo a pé, porque como vocês já sabem, a gente é meio vida louca. Mas dá pra vir de carro e também, durante o verão, eles têm um ônibus da cidade que faz esse caminho, né? Um ônibus de linha normal. Então, tu não precisa fazer a pé se tu não quiser vida louquear por aí. Pode vir de carro. Para fazer tudo a pé, inclusive talvez para um monge que seja mais velho, eles podem vir de ônibus, de van ou de carro até aqui e pegar esse bondinho que vai içar eles diretamente até o monastério. Vontade de andar, mas ele está desligado hoje, né, porque ele de fato está fechado. Vocês estão vendo isso aqui? Essa cidade é de onde a gente veio caminhando. A gente tá dormindo ali e nós viemos caminhando até aqui em cima. Então tá sendo uma jornada bem louca. Inclusive eu já recebi uma notificação do meu celular dizendo que eu já fechei a minha meta de passos pra hoje, que era 8.000 passos, e é recém meio-dia. Meteora é uma palavra do grego que significa nos céus acima, suspenso no céu, no meio do céu, e representa muito bem o que esses monastérios construídos no topo de uma rocha representam, o que eles passam para nós, né? Parece que eles estão realmente muito isolados. Os primeiros monges que chegaram aqui nessa região chegaram no século XI, mas eles costumavam morar nas cavernas que tem aqui no meio. Só no século XIV que eles começaram a construir os monastérios no topo das rochas, até para se proteger do ataque dos otomanos, que vinham aqui e atacavam, só que quando eles chegavam, os monges simplesmente puxavam as escadinhas, que eram escadas suspensas, e pronto, ninguém mais chegava neles, eles estavam perfeitamente seguros.
esse complexo aqui tem um total de 6 monastérios em cima das pedras, né? E o mais famoso, a cereja do bolo, é esse aqui, que é o Megalometeora, né? O grande meteora. Mas ele tá fechado hoje, então a gente vai visitar esse aqui, que é o Varlan, e a gente escolheu bem aleatoriamente, só porque ele parecia ter uma bela vista e realmente tem, né? Então vamos dar uma olhada. Custou 3 euros por pessoa para entrar aqui e eu tive que vestir essa saia aqui para estar de acordo, né, com as roupas adequadas para o local. O nome desse monastério aqui é Varlan, porque a primeira pessoa que chegou aqui em 1350 foi o Varlan. Só que não foi ele que fundou o monastério, porque ele é um eremita, né? Eremitas basicamente querem ficar sozinhos, então ele não ia fundar um local para ter um monte de amigo, né? Isso aconteceu uns 200 anos depois, quando 2 irmãos vieram aqui de fato fundar o monastério, mas eles mantiveram a memória, né, do Varlan viva, nomeando o monastério depois dele. Quanto mais cenas eu faço aqui pra esse vídeo de meteora, mais eu percebo que esse vai ser um daqueles que eu vou olhar depois e eu vou ter certeza que não fez jus nem um pouco à realidade do lugar, porque não tem como mostrar pra vocês exatamente como é aqui. Aqui é muito incrível, então se tu tem condições, se tu tem vontade, se tu tem tempo, dinheiro, disposição, vem aqui porque é muito legal, vale muito a pena mesmo. Agora a gente está numa situação muito curiosa, que a gente não sabe muito bem como lidar. A gente virou parte de uma matilha de cães. A gente está aqui descendo a estrada em direção à cidade mais próxima, né? Aqui da região dos monastérios. E tem 5 cachorros ao nosso redor, nos seguindo, sei lá. Eles acharam a gente legal, eles querem aparecer no vídeo, eu não sei. Tudo começou com 3 cachorros, agora... Tudo começou com 3 cachorros, agora já tem mais 2, já passou por um cavalo ali, já pensei que ele também ia nos seguir. Estamos loucos isso aqui. Então esse foi o nosso roteiro aqui em Meteora. A gente começou lá em Kalampaka, que é a cidade onde a gente está se baseando, e demos uma volta inteira até chegar na cidade de Kastrik, que é onde a gente está nesse momento, gravando este finalzinho aqui para vocês. E para vocês terem uma ideia, a gente fez todo esse circuito em mais ou menos umas 6 horas, mas vocês têm que levar em conta que a gente fica parando para gravar, e não sei o que, blá blá blá, tira foto, nananã. Faz um piquenique, né? Faz um lanchinho também. É, talvez uma pessoa normal fizesse 4 horas. Fica aí a dúvida, né? Não somos pessoas normais. E a gente aproveita aqui essa bela vista para encerrar esse vídeo, dar tchus pra vocês. Até o próximo vídeo, então. Tchus!